Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar nossas conversas sobre a linguagem e a escrita neste momento que vivemos. Hoje vamos conversar com a atriz e pesquisadora da obra do Almodóvar, Daniela Smith, que vem aqui conversar com a gente sobre a obra deste grande cineasta, criador de mundos aí, que é o Pedro Almodóvar, né? Este espanhol, que tem uma obra bastante original, bastante autoral. A Dani acabou de entregar um mestrado sobre ele. E vamos olhar também, é bacana que ela é uma atriz com trabalho em teatro, em cinema, e tem esse olhar para esse trabalho tão especial que é o do Almodóvar, né? Esperando ela entrar. O título que ela sugeriu que a gente desse para esta live é Procedimentos Criativos e Comunicativos de Pedro Almodóvar. Vamos começar sabendo o porquê deste título que ela deu aqui para nossa conversa. A Dani entrou, esperando ela pedir para entrar. Ela entrou aqui, mas tem que pedir para entrar na conversa. Isso. Vamos pôr a Dani aqui. Demorando um pouquinho mais de tempo, normal? Oi, Oi, Dani, tudo bem? você tá me vendo? Não tô te vendo. Não, né? Não. É, não, né? Será que é a Só tô te internet? ouvindo. Sei, fácil, deixa eu ver. Tem Talvez. esse ícone de duas flechinhas. Tem um pessoal que às vezes deu problema, eles clicaram aí e eu consegui vê-los. Uhum. Tá vendo essas duas flechinhas? Deixa eu ver. Tô apertando, mas não tá dando certo. Talvez eu tenha que mudar de lugar por causa da internet aqui em casa, né? Mas você tá Deixa eu com ver se é Wi-Fi? aí. Põe no uso de dados, que às vezes é É, nossos ao vivo. eu vou, Você eu vou consegue? sair, vou entrar de. Tá. É aquilo que às vezes acontece, não é? Né? Vamos aguardar ela tentar voltar de novo aqui. O ao vivo é com emoção, às vezes. Bom, hoje vamos falar sobre Pedro Almodóvar, não é? Maravilhoso. Se quiserem fazendo perguntas enquanto a Dani tenta entrar e sair aí para ver se a gente consegue vê-la, pelo menos ouvindo a gente tá, né? Isso a gente já fez aqui, acho que duas vezes que a gente só fez com o som, mas vamos ver se vai dar certo. Oi, Daiana, bom que você tá aqui. Dani entrou e saiu de novo. Vamos ver. Oi, Se eu deu. colocar a câmera assim, eu fico virada na tela? Fica, Fico, fica. Tem que deixar ele em né? pé. Tem que deixar assim. Vai ter que ser na mão, porque o pé ele só deixa deitado, né? E Deu. aí? Tudo bom? Então vai ter que ser na minha mão aqui, segurando. Tudo bom? Tudo. E você, o tripé dá para pôr assim também? Isso O tem meu não jeitinho, dá. O né? meu negocinho que segura o tripé, ele só põe deitado. Eu não É. achei um negocinho, como se fala? De segurar o Suporte. tripé, É, um mas o meu não suporte. tem tripé, não. Ele tá em cima de um monte de livro aqui, encostado no armário. É assim que eu faço todo dia. Tem Tripé, que não. ser, né? Deixa eu Se ver se puser eu em coloco qualquer aqui no lugar aí, você computador. coloca ele em pé e fica É, segurando. Aí, vou colocar pronto. aqui no computador. É, o E aí, tripé tudo também fica bem? certo. Tudo, e você? Tudo bem também, aqui Ó, sobrevivendo à pandemia, né? é, sobrevivendo já tá bom hoje em dia, né, Dani? Não é? Bom, E bacana, obrigada que você está aqui. Vamos conversar então sobre esse grande autor e sobre sua pesquisa sobre ele, né? Eu sim, queria começar falando do título que você sugeriu para nossa conversa, né? Que foi Procedimentos Criativos e Comunicativos em Pedro Almodóvar. Queria que você falasse um pouco desse título, qual é esse recorte aí exatamente que você deu para essa conversa? O que são esses procedimentos, né? A diferença entre criativos
e comunicativos, né? Esse título. Vamos começar pelo título. Tá. Eu, em 2016, eu entrei em contato com a obra de uma pesquisadora, que é professora da PUC, chamada Cecília Salles. E ela tem uma investigação bastante interessante, rica, né, sobre o processo de criação, né, do artista. Então, quando eu li a obra dela, eu percebi que ela tinha nomeado coisas que eu já tinha vivido intuitivamente, né, nos meus processos de criação, tanto como atriz, tanto como dramaturgo, roteirista ou diretora, né, que eu transito por várias linguagens, eu já tinha vivenciado, mas eu não conseguia nomear. E para mim foi um achado a obra dela. Eu falei, nossa, que interessante, isso tem nome. Eu não sabia que isso era possível de ser nomeado e localizado e estudado, né? Que existia como posso dizer, que existe até uma metodologia, que isso é metodologia, né? E aí eu quis muito fazer o mestrado e estudar isso, né? Falei, gente, eu quero me aprofundar nisso. Então, eu resolvi, pensei, vou escolher um artista que eu possa olhar a obra desse artista para entender o processo de criação. Como que se dá esse processo de criação, né? E naquela coisa de escrever o projeto, eu vi aqui na minha biblioteca que eu tinha muito material do Almodóvar, que eu já acompanhava o processo dele há muitos anos, né? Eu fui coletando livro, comprando filme, né? Eu sempre ia coletando as coisas que eu achava dele, né? E aí eu falei, nossa, que engraçado, como ele está presente aqui no meu escritóriozinho, sabe? E aí eu fui olhar de perto para ele, e aí eu percebi que ele também é um artista que trabalha em múltiplas linguagens. Ele acabou ficando conhecido como diretor, né, como cineasta, mas ele já escreveu histórias em quadrinhos, escreveu romances, ele... que mais que ele fez? Ele foi cantor de banda de rock, ele foi ator, né? Ele começou como ator no teatro, onde ele conheceu a Carmen Maura, e num grupo lá que chamava Los Goliardos. E foi a ideia da Carmen Maura, inclusive, fazer com que ele filmasse o primeiro filme dele, foi muito impulsionado por ela, né? Uhum. E Nossa, então... aí eu comecei a estudar os procedimentos criativos dele, né? De como ele cria as suas narrativas fílmicas, os seus sistemas fílmicos, né? Então eu fui em busca de entrevistas dele, em que ele falasse sobre esse processo de criação dele, e fazendo uma reflexão junto com a teoria da Cecília Salles, que trabalha sobre a questão do processo de criação. Então, o título da minha pesquisa vai muito em encontro a isso, né? Quais são os procedimentos criativos e comunicativos, já que ele, né, a obra está sempre em diálogo com a sociedade, com o público, né? Como que ele se comunica conosco, né? Através, né? Então, eu fiz um levantamento dessas técnicas criativas, né? Deixa eu falar uma coisa, Dani, que é interessante, porque normalmente, quando a gente pensa, né, nessas pesquisas, a gente acha que sempre vai para o conteúdo, né? Você, na verdade, partiu de uma forma, né, de um jeito de olhar, e aí você foi... É interessante essa diferença de caminhada, né? E como é que foi, então, a partir dessa metodologia que você conheceu, fazer esse recorte na obra do Almodóvar, porque você está falando, né? Se a gente pegar só ele como cineasta, já é um universo enorme, né? Ele ainda tem todos esses outros universos que você está contando aqui pra gente. Como é que você fez esse recorte? Como esse recorte foi feito? Primeiro conta do recorte, depois a gente, que já é bastante coisa, né? Como é que você foi olhar para esse universo? Como é que você olhou e falou, bom, vou puxar esse fio, né? Porque o mestrado é um trabalho aprofundado, mas são só 2 anos, né? Que não é também, é muita coisa para pesquisar, né? Como é que você fez o recorte? Eu percebi, aí quando eu comecei a olhar a obra do Almodóvar de perto, eu percebi que tinham muitas pesquisas também ligadas ao tema. Sempre falando sobre o feminino, o desejo na obra dele, a micropolítica, sempre as questões temáticas, né? E nunca não tinha nenhuma pesquisa que eu achei
que se debruçasse sobre os procedimentos de criação dele, tanto que eu não discuto muito a questão do feminino, ou da sexualidade, ou das minorias, né, que ele sempre coloca, eu trato disso, mas assim, o meu mergulho mesmo são nos procedimentos de criação dele. Eu trato disso um pouco, porque não tem como não falar disso, de como ele coloca as minorias, tanto a mulher como o universo dos travestis, dos homossexuais, né, de todas essas pessoas que são minorias sociais, que ele torna protagonista de suas histórias, né? O feminino está muito presente na construção do seu projeto poético. Né, o Almodóvar ele tem uma obsessão por certos temas que se repetem. Né? Ele mesmo fala que ele acredita que com os mesmos personagens e com o mesmo tema é possível se fazer vários filmes. Então ele sempre, nessa obsessão dele por certos personagens, o universo do artista, né? Muitos personagens dele são artistas, cantores, atores, escritores, diretores de cinema. Ele também trabalha muito a questão da metalinguagem, né? De olhar o cinema a partir do cinema, né? Então, eu resolvi fazer esse recorte porque me interessava, como eu escrevo, me interessava entender também técnica de criação, né? Como que são as técnicas de criação, né? Bom, dentro dessa perspectiva, eu peguei a teoria da Cecília Sales, né, que trata a criação como um movimento guiado por um sentimento de incerteza, né? Então, o artista ele sempre passa ele parte de uma premissa, de um conceito geral, de uma ideia geral, e ele se lança nesse movimento para ir descobrindo a sua obra, né? É um gesto de descoberta, né? Guiado por esse sentimento de incerteza, porque ele vai fazendo, nesse caminho, ele vai fazendo escolhas, né? Selecionando personagem, no caso do autor, né? Ele seleciona ambientes que ele quer tratar aquela história, cenários, personagens, temas que ele quer discutir, ele vai fazendo uma seleção a partir muito de um olhar da subjetividade dele no mundo, né? Da sociedade que ele vive, do tempo histórico dele, das questões relacionadas à própria existência dele, ao passado dele, ele vai fazendo essa seleção. E aí ele vai criando relações entre todos esses elementos e constituindo a obra, né? Que essa obra ela tem uma verdade, que essa verdade surge a partir desse sistema que o artista cria, né, para sua obra. Aí eu queria entender no Almodóvar como é esse sistema dele, né? De que maneira ele articula todos esses elementos, quais são os elementos que ele vai selecionando no mundo e como ele articula esses elementos para criar as suas tessituras narrativas, as suas tessituras fílmicas. Eu fui muito nesse caminho. Complexo, né? Tentar entender isso. Deixa eu só falar assim, o Pascoal falou que ele gosta da linguagem teatral que o Almodóvar coloca ali, que ele tem uma linguagem teatral, né? Aí, explica um pouco melhor agora, acho que a gente pode falar mais dentro da obra mesmo, como é que se dá, né? Porque a gente entende isso de maneira, digamos, teórica, mas como é que você pega a obra e consegue achar dentro dela essa questão de enxergar esse processo de fazimento, né? Para usar uma palavra que não existe, mas esse processo do artista, porque é interessante, né? É complexo, não consigo saber exatamente como é que você faz. Você pega a obra, você vai ver o tema, você desenvolve a questão da forma com conteúdo, como é que aí você pega um bloco grande de obras e vai vendo isso numa coisa mais geral. Como é que é dentro da obra para você levar essa teoria e fazer essa análise específica? Bom, falando do teatro, o Almodóvar, o processo dele para ele chegar na imagem, ele parte da escrita, né? Sempre ele acredita que o tema esteja dentro dele e que é preciso uma série de etapas de trabalho para que ele consiga chegar à compreensão do que ele tem a dizer, né? Então, ele é muito guiado por esse estado de sensibilidade dele, e ele acredita que ele só descobre tudo que ele tem a dizer quando o filme é apresentado
para o público. Então, nesse processo, ele considera, por exemplo, a experimentação e a investigação como etapas de trabalho. Então, por exemplo, a questão como ele parte da palavra, ele até fala disso, ele fala, muitos dos meus filmes foram levados para o teatro, foram levados para a cena, né? Ao contrário, Mas isso tá primeiro vai pro filme, depois foi adaptado para o teatro. Pessoas que falaram, posso pegar o seu filme e transformar numa peça? Porque ele vê que existe uma teatralidade ali, porque ele gosta da artificialidade no cinema. Né? Então, assim, o grande prazer dele é transformar algo inverossímil em verossímil. E, para isso, ele trabalha muito uma questão da representação e de uma certa artificialidade, né? Aí ele fala, como que eu consigo dar verdade para essa artificialidade que eu crio? Fazendo através da direção dos atores e dos diálogos. Então, ele fala que por mais que uma situação seja escabrosa ou absurda, ele trata aquela situação com a maior naturalidade. Os atores são dirigidos, por exemplo, a se relacionarem com aquela situação de maneira absolutamente natural, né? Então, dentro desse processo de criação dele, ele trabalha com algumas técnicas que é a subversão do real, que eu chamo, ou a hiperbolização do real. Que ele fala, a primeira linha do meu argumento, do meu texto, é sempre a realidade que me dá. Né? Ele coleta da realidade. A segunda linha sou eu que invento. E nessa invenção vem sempre a questão de caminhar para um absurdo, né? E de caminhar para um delírio, de caminhar para o irreal, para o artificial, inclusive para a coisa construída, né? E por isso que ganha, inclusive, uma teatralidade, né? Essa teatralidade também está na forma como ele trabalha o processo de encenação dos filmes dele, já que ele gosta muito da técnica do improviso. Então, ele escreve uma primeira vez... o roteiro que chega na filmagem nunca pode ser considerado um roteiro final para ele, né? Então, quando ele começa a trabalhar com os atores, ele começa primeiro um processo de adaptação do roteiro ao corpo daqueles atores, porque ele fala que não existe nada mais forte do que o corpo dos atores, né? O que o corpo traz. Então ele ensaia o filme dele na sala de ensaio como uma peça de teatro, ele fala isso, eu ensaio como uma peça de teatro. E nisso eu chego a implodir o roteiro, trabalhando com improvisações. Ele mesmo escreveu, ele implode o roteiro, e aí ele escreve cenas. E ele gosta também de ter, para uma mesma cena, diferentes versões da mesma cena. E muitas vezes ele filma essas diferentes versões dessas cenas, para que ele, na hora da montagem, ele possa ter opções dramatúrgicas, entendeu? Então, nesse sentido, ele trabalha, ele pode ter, em alguns momentos, diversas possibilidades de filmes, a partir das cenas, das escolhas que ele faz, né? E dos atores que ele trabalha também. Deixa eu só fazer só Então, na verdade, ele está em todo o processo, né? Para ter esse tipo de processo, ele está em todo o tempo. Ele escreve o roteiro, ele dirige, ele está na ilha de edição, ele é um cara que participa de todo esse processo para poder trabalhar desse jeito. Inclusive, ele adora o processo da montagem. Ele acha que, por gostar tanto da montagem, que a montagem, inclusive, influencia a forma como ele escreve o roteiro, porque ele já escreve o roteiro já pensando em algumas coisas da montagem, ele participa de todo o processo, entendeu? Então, como ele é o roteirista e ele é o diretor e ele trabalha também no processo da montagem, ele é bastante autoritário nesse sentido, que ele não consegue delegar
muitos poderes, ele gosta de participar de tudo, né? E ele é presente em tudo. E aí, muitas vezes, ele trabalha nessa intersecção entre o roteirista e o diretor também, porque aí ele modifica o roteiro a partir da sala de ensaio, a partir da filmagem, ele vai fazendo mudanças dramatúrgicas, e aí ele chega na montagem também, e ele fala que hoje ele filma, por exemplo, se ele tem uma cena, ele filma a partir da perspectiva de diferentes personagens, para ele ter muitas possibilidades na hora da montagem. Olhares diferentes, às vezes o mesmo roteiro, mas de olhares diferentes, assim, de perspectivas exatamente. De perspectivas Trabalhão, diferentes. né? Ele falou que agora que ele tem muito mais dinheiro para filmar, ele tem mais medo de filmar, ele fala. Eu tenho mais medo e agora eu me garanto muito mais. Eu filmo muito mais planos do que eu filmava no início da minha carreira. Porque eu tenho medo, entendeu? Ele tem muito mais medo porque ele tem mais dinheiro, né? Medo em que sentido? Ele tem medo. O Almodóvar, ele tem um processo muito sensitivo, sensorial. Ele é, para mim, um artista mais intuitivo, que ele vai desvendando, e para isso ele criou várias metodologias de trabalho para que ele possa ir nesse processo da intuição dele, de que ele tem um sentimento inicial, ele vai desvendando o que ele tem a dizer, e ele, nesse sentido, ele é obsessivo, ele trabalha muito, né? Tô ouvindo. Ele trabalha muito, ele escreve, por exemplo, às vezes o Almodóvar, ele está filmando, enquanto ele filma, ele sempre está escrevendo um outro argumento de outro filme. De outro filme. E ele fala que ele faz isso, e aí muitas vezes, por isso que as obras, isso é uma coisa que eu discuto muito lá também, na questão da dramaturgia dele, que as obras, elas possuem fios invisíveis de conexões temáticas, de personagens que são, mesmo os personagens que surgem em diferentes filmes e que são reinventados, mas, por exemplo, a figura da mãe, né? Que ele sempre está reinventando essa personagem da mãe, e que surge em vários filmes dele, né? Então, o que você perguntou mesmo? Então, são personagens. Então, ele tem. Eu estava falando, me perdi. Ele cria, por exemplo, ele vai filmar, ele começa a escrever outros argumentos de filmes. Por exemplo, quando ele estava fazendo Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, ele já estava escrevendo Atami durante a filmagem, porque ele diz que alivia a tensão dele, é como ele se sente subvertendo um pouco aquilo, não dando tanta importância, que ele fica muito tenso antes da filmagem, e aí a maneira dele escapar daquilo é começar a inventar uma outra coisa para se distrair, entendeu? Para ele... E aí, então, assim, ele trabalha... Eu vou escrever Atami. Eu vou dar uma distraída, vou escrever Atami. Nossa, ele é obsessivo mesmo. O Pascoal te perguntou qual o filme dele que você mais gosta. Deve ser difícil, né? Eu gosto de vários. Eu gosto muito. Eu gosto desde O Que Fiz Eu para Merecer Isso, que é lá no início da carreira dele, que é um drama realista. Eu gosto muito da Lei do Desejo, né, que é um filme extremamente homossexual, mas tem uma artificialidade, assim, a cena final, para mim, é muito emblemática dessa artificialidade que ele fala, sabe? Na Lei do Desejo. Eu adoro Abraços Partidos, que é um filme de 2009. Eu gosto muito de Tudo Sobre Minha Mãe, é um filme que me emociona muito. Fale com Ela também é um filme que eu gosto muito. E Atami eu gosto também, muito de Atami. Nossa, eu gosto de Salto Alto, eu gosto também. Eu acho assim, o que eu acho interessante é que também tem filmes que eu detesto no Almodóvar, tipo Amantes Passageiros, eu acho aquele filme acho que ninguém gostou desse. E aí eu não consegui nem terminar de assistir, porque o filme... travou, quando eu estava assistindo acho que, num DVD e tal, não, acho que eu baixei o filme, eu estava assistindo, travou, e aí eu não conseguia continuar assistindo, eu falei, mas estava tão horrível aquilo para mim, que eu juro que foi eu que estudo Almodóvar, eu não consegui chegar até o final, mas isso para mim torna ele mais interessante, sabe?
porque Uhum. eu vejo que ele é um artista que ele não tem, ele está em busca também, ele também está em processo, né? É o que a Cecília fala, né? Que as escolhas, que nesse processo da criação, que você vai fazendo muitas escolhas, e que não existe nenhuma certeza de que você, que nessas escolhas você está caminhando de uma forma inferior para uma forma melhor, né? Não tá, você não está melhor, você pode estar piorando, você não existe nenhuma certeza de que as escolhas Garantia. que você está fazendo, alguma garantia que as escolhas são certas e as melhores para você fazer e chegar a um resultado, pelo menos, satisfatório, né? E Uhum. outra questão que a Cecília Salles traz é que a obra de arte ela não pode ser vista como um objeto de perfeição, exemplo de perfeição, né? Ela é um resultado de um processo, de um momento do artista, onde várias escolhas foram feitas e que ele chega a um resultado e aquele resultado não é, ele é fruto de um momento, mas não necessariamente uma obra perfeita. Então, ela analisa a obra de arte a partir desse olhar da complexidade, onde Não tem fórmula, várias. né? Um pouco isso, né, Dani? Mesmo que ele seja um super cineasta, não tem fórmula. E é isso que você está falando. Ele é um ser em movimento, ele é um artista, né? Então ele vai experimentar coisas que talvez, né? Acho que esse foi uma unanimidade que ninguém curtiu esse filme, mas ele fez. Alguma coisa ali o inquietava, né? Acho bem bonito isso. Exatamente. O Khaled está falando da questão do cinema, da filmagem digital, que isso também permite que muito mais cenas sejam feitas, sejam capturadas, um muito maior número, né, do que antes, quando você só Sim, tinha a película, né? Acho que tem uma questão técnica nisso. exatamente. Uhum. Que Eu antigamente queria te... com a película. Fala. Não, pode comentar, eu já ia falar de outra coisa. Não, é que com a película isso era impossível de fazer, né? Tipo, existem metodologias de trabalho que podem ser feitas hoje em dia, até, por exemplo, filmar o ensaio e inserir essas cenas sei lá, na estrutura do seu filme, ou Uhum. filmar, você ganhou muito mais, né, liberdade de filmagem do que antigamente, que você filmava tudo. É impressionante como os caras faziam, né? Tipo, você vai ver grandes cineastas, assim, que você fala, nossa, eles faziam isso no olho, não tinha nem vídeo assiste, né? Para ver como ficou. Era tudo no olho, no orgânico ali da relação da câmera com o ator, com o diretor de fotografia. E isso é muito impressionante, né? Você olhar os filmes brasileiros mesmo do cinema novo, né? Então, você fala, gente, que maravilha, olha a beleza dessas imagens. E eles faziam sem Ou nem você vídeo também assiste, Você que entendeu? também filma, né, Dani? Você tem um filme que você fez como diretora, você também é atriz, já fez filmes como atriz, você também faz roteiros, também dá aula de cinema, de roteiro. Então você tem esse olhar você tem esse olhar para todas essas áreas, não é à toa que você foi estudar esse cineasta. Eu queria que você explicasse um pouco para quem não é da área, como eu, qual é essa diferença aí tão grande entre a questão, a gente sabe, né, uma questão técnica da película para o digital, mas isso que você está falando também entra, acho que nessa concepção da própria questão da criação, né? Então, acho que essa mudança também da tecnologia também traz uma mudança aí estrutural. Queria que você explicasse um pouco melhor essa beleza que você está vendo, que a gente que não é da área necessariamente não entende. Queria que você desse uma explicada nisso. É, deixa eu ver. Eu não sei, essa beleza. Você falou Bom, dessa eu acho beleza do cinema novo, de poder olhar, né, de fazer o filme só com o olho, aquela coisa de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. O que exatamente tem nisso? O que é que isso está dizendo? O Eu olho estava acho brilhando. que os processos de criação, eles determinam também os resultados, né? A forma como a gente trabalha. Eu hoje eu não acho que exista a ideia do gênio solitário. Eu acho que isso foi uma coisa que eu discuti na minha pesquisa, que esses artistas eles se constroem a partir das interações. Isso a Cecília Salles, inclusive, desenvolve o conceito de redes de criação, que é a partir das interações que o artista estabelece com o meio dele, com as pessoas que fazem parte da equipe. E nisso eu acho que essas interações também nos modos de trabalho das tecnologias que a gente tem para trabalhar. Se a gente for olhar, por exemplo, o teatro grego,
O teatro grego era feito de uma maneira a partir das tecnologias que existiam naquela época, né? Hoje, por exemplo, se discute muito a inserção do vídeo no teatro, né? Porque o vídeo está cada vez mais dominando os nossos cotidianos. Estamos eu aqui, você falando, né? Utilizando essa ferramenta. E agora, com a pandemia, os atores estão fazendo várias encenações, né, virtuais, online. Então, eu acho que, por exemplo, o Lars von Trier mesmo, quando ele fez aquele filme com a Bjork, que é Dançando no Escuro, ele usou, parece que 200 câmeras, né? 200 câmeras para filmar certas cenas digitais, porque antigamente, e isso interfere na construção de uma estética também, né? Então, por exemplo, se antigamente eu tinha só a possibilidade de ter uma câmera, porque eu usava película, porque era caro a revelação, a finalização daquela película, né? Não era só comprar a película, tinha todos os processos de revelação do filme, depois de tratamento da imagem, tudo isso encarecendo o filme, se você filmasse ele com película. Então, você usava uma câmera. Então, você, naquele quadro, isso gerava uma estética, né? Quando o Lars von Trier coloca 200 câmeras num set para cobrir aquela cena de todos os lados e depois usar... Imagina a loucura que foi a montagem desse material, entendeu? Dos musicais ali que ela fazia, que ele ensaiava e tinha 200 câmeras, sabe? Teve momentos. Isso também modifica a estética do filme, né? Hoje em dia você pode pensar em procedimentos de criação, em procedimentos de construção dos seus universos fílmicos ou de outra maneira, né? E aí, assim, pensando no diálogo entre as artes, né? De como a questão da literatura está pensando essa questão da pluralidade de olhares sobre uma mesma cena, a gente pode se perguntar, né? Como o teatro está pensando essa questão da fragmentação que a gente vive hoje em dia, né? Eu entro aqui nessa live, assisto, cato 2 minutos da nossa conversa, aí eu entro numa outra live e já cato mais 2 minutos, e aí é totalmente fragmentado, e assim eu vou construindo a minha subjetividade a partir dessa relação fragmentada, né? E eu acho que isso interfere na qualidade, na forma que nós construímos a obra de arte, entende? Olhar para ela, né? O Pascoal está dizendo que gosta muito dessa questão colorida, né? Você está falando da estética do Almodóvar, e é engraçado também pensar que ele passou por todo esse processo que a gente está conversando aqui, filmando, né? Ele passou fazendo, né? Ele passou de um começo, Sim. né? De ter uma carreira longeva, e aí essa questão da técnica foi atravessando aí a obra dele também, né? O Pascoal falou dessa questão das cores, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da estética, que é isso que você está falando também, né? Que essa questão técnica vai influenciar todo um olhar, todo um jeito também de se fazer, né? Como é que ele se coloca nisso? E aí eu queria que você falasse um pouco mais, que você falou uma coisa bacana, que tem essa artificialidade. Normalmente quando a gente fala de artificialidade é como se fosse algo ruim, né? E ele constrói uma obra maravilhosa em cima de uma estética de artificialidade. E ele parte só que, em contraponto a isso, você falou que os atores, eles têm uma naturalidade, né? Eles são os atores incríveis que acreditam e vão embora naquilo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa estética e dessa questão, né, do colorido, que o Pascoal falou, dessa naturalidade na interpretação versus essa artificialidade nessa estética que ele cria, né? Bom, a questão do Almodóvar, no início da carreira, ele era considerado um cineasta que trabalhava o feio, né? Muitos falavam de uma estética feia, suja, né? Do o vício, né? Os temas que ele traz para os filmes dele são temas difíceis muitas vezes, né? E temas muitas vezes proibidos, que vivem à sombra da sociedade, né? Então ele coloca luz em lugares muito complicados, assim, delicados, não complicados no sentido de ruim, mas que existe uma hipocrisia social no sentido de não debate daqueles assuntos. Acho que atualmente
tá vindo mais à tona, mas ele começou isso nos anos 80, né? Então, essa estética do feio dele é porque ele trabalha ele sempre gostou de ler revistas femininas e aqueles romances cor-de-rosa, sentimentais, bem baratos. Bianca, Ele de gostava, Júlia, assim, essas coisas. Bianca, Júlia, ele que gostava, comprava em e banco. aí é engraçado como ele está muito ligado ao pensamento da pop art, no sentido de pegar o que é considerado feio, sujo, desagradável, trabalhar isso e conferir artisticidade para aquele Uau, essa material palavra. que Eu é sempre ganho palavras aqui nessas lives. Artisticidade é uma palavra que eu nunca ouvi. Bonito. Artisticidade. artisticidade. Ele, ele confere esse valor, ele pega, porque a pop art, o que que ela fez? Ela pega a lata de sopa Campbell e ela coloca um holofote na lata de sopa e fala e dá uma importância para aquilo, falando da questão da produção em série, fazendo também uma crítica à sociedade, né, de consumo, da produção Andrew em Love. série, da repetição e tudo mais. Então, a lógica do Almodóvar, ele mesmo confessa que ele foi muito influenciado, porque ele nos anos 60 ele era jovem, quando surge o movimento da pop art, e ele bebe muito nesse movimento, e ele é muito influenciado pelas ideias desse movimento, que é pegar o banal ou aquilo que é sem valor e conferir valor a partir do trabalho, do manuseio, como ele manuseia esse material, né? Então, Valor estético, né? Valor ele artístico. confere valor estético. Então, por exemplo, as cores. Ele fala, né, que ele ele vem de um lugar que a mãe dele se vestiu de preto a vida inteira. Então, assim, essa necessidade de buscar as cores do Caribe, que para ele, né, tá ligado àquela questão da dominação espanhola nos continentes da América Latina, da América do Sul, que são essas cores que estão no inconsciente dele, mas também que tem um pouco de negação daquele negro que estava vinculado muito à questão da onde ele vem, né, das mulheres que A mãe dele ficou viviam. viúva há muito tempo, é isso? A mãe dele foi viúva A mãe durante dele muitos anos? não viúva só do pai, mas tinha esse hábito do luto por Ah, todas as pessoas que iam todas morrendo. as pessoas. Então ela sempre se vestiu de preto, porque ela sempre cumpriu vários lutos, né? Então aquela Ah, coisa escura, né? Que ele nega, e aí ele vai para uma coisa das cores, ele fala das cores do Caribe, né? Que isso está impresso na dramaturgia dele, e que é uma dramaturgia barroca, porque ele mistura cores, ele mistura elementos considerados lixo, nesse sentido as narrativas melodramáticas que ele traz, esse universo que mais que ele os próprios temas que ele trabalha, que são temas de minorias ou temas marginais, né? Ele vem dessa cena marginal, o Almodóvar. O Almodóvar, ele foi criado numa ditadura militar. Eu acho que eu não sei se eu estou me perdendo da sua pergunta, mas tudo depois bem, você me lembra qualquer tá coisa. ótimo, pode deixar. Ele foi criado numa ditadura militar, né, a ditadura de Franco, que durou 40 anos. Então, quando ele chega em Madrid, ele tem 16 anos, ele sai do povoado dele, ele chega em Madrid com 16 anos, ele é um garoto pobre, homossexual, e que vai viver em Madrid. Aí ele começa a trabalhar na Telefônica, onde ele trabalhou por 10 anos. E ele sempre viveu, ele fala, a marginalidade sempre foi a minha condição, né? Então ele começa a frequentar os inferninhos lá de Madrid. Aí, quando foi em 1980, o Franco morre. Os aparelhos que mantinham o Franco vivo, ele ficou doente, a família decide desligar os aparelhos. E aí acontece uma explosão na Espanha, uma ebulição artística. Então, e aí fala que uma multidão de marginais surgem, né, desses inferninhos, artistas, pintores, cantores, bandas de rock, e o Almodóvar surge como o cineasta dessa geração
E os 2 primeiros filmes dele são considerados representativos dessa geração. Então, ali, nos 2 primeiros filmes dele, estão vários artistas que são pessoas reais, não eram atores, que frequentavam esse inferninho. As questões estéticas e de linguagens que representavam a movida madrilênia, que é chamado esse momento de explosão da liberdade. As pessoas queriam viver a liberdade, queriam criar, porque foram 40 anos de proibição, né? Imagina, o cinema do Almodóvar não teria surgido com uma ditadura, Não, de pelos jeito temas nenhum. que ele trata, entendeu? Então, eles vêm nessa explosão de que eu quero falar, eu quero ser livre, e aí é um momento de grande efervescência cultural em Madrid, né? Agora, a sua Dani, pergunta foi o quê? deixa eu só falar uma coisa aqui que a Mari está dizendo, que é igualzinho Fale com Ela. Ela gosta muito desse filme e você está contando essa narrativa, ela está dizendo que é igual ao filme, Fale com Ela. Queria que você comentasse. Ele coloca muito disso da vivência dele também, né? Junto com todo esse universo aí, ele também se expõe, né? Em vários filmes, em vários momentos ali. Também tem algumas questões autobiográficas, como você tá, às vezes por oposição também, né? Vivia lá sem cores, explode cores. Ele coloca bastante também da vivência dele, né? Nessas narrativas. A questão da memória, ele ficcionaliza, né, a memória dele. É ele, mas já não é também, né? O último filme dele, o Dolor e Glória, o personagem principal foi inspirado, as histórias a gênese do personagem principal foi inspirado nas memórias dele. A direção de arte utilizou uma cópia das roupas, o personagem usa roupas copiadas do guarda-roupa dele. A casa do personagem é na mesma rua que ele mora e foi copiado a decoração da casa dele para a casa do Salvador, que é o personagem principal. Mas, por exemplo, a Cecília Salles discute que a memória ela pode ser usada como elemento deflagrador de universos criativos. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a ficcionalizar aqueles elementos que vêm da memória, já não é mais não é mais você. É algo que ela é ficcionalizada, né? Ela já é uma criação, porque a memória ela é uma imagem e que a gente construiu com o tempo, mas que o sentido de verdade ele é totalmente questionável, né? Porque inclusive a memória vai se modificando com o passar do tempo, né? Bem maluco isso. Queria que você falasse um pouco, Dani, sobre a questão dele com os atores, né? Eu acho que é um dos diretores que quando você fala do Almodóvar, alguém sempre fala de um ator, né? Enfim, começou ali o Pedro Bandeira, daí ele fez essa volta, agora veio pro Dor e Glória de novo, né? Eles se reencontraram. Tem a questão você falou daquela primeira, da Carmen Maura, tem aquelas outras que eu não lembro o nome, que estão sempre indo e vindo. Ele tem um universo de atores com os quais ele trabalha. Isso tem um pouco também um olhar para o teatro, né? Como um teatro, como um trabalho de grupo, né? Raros diretores de cinema têm isso, né? Eu queria que você falasse um pouco também dessa relação dele com os atores, que é tão intensa, tão importante para a obra dele. Não só com os atores, o Almodóvar ele trabalha com a mesma equipe desde o começo. O José Salcedo montou todos os filmes do Almodóvar, desde o primeiro até Julieta, porque aí o José Salcedo morreu, então não montou Dolor e Glória. Mas o Almodóvar ele tem uma fidelidade e acho que ele entende, por exemplo, ele não filma, nunca aceitou o convite para filmar em Hollywood, porque ele acredita que o cinema dele nasce nesse terreno que ele constituiu. Então, a produtora dele ainda é uma produtora pequena, as relações são familiares, então ele trabalha sempre com os mesmos diretores de fotografia se repetem, o montador sempre foi o mesmo, agora que ele mudou, porque o José Salcedo morreu, os produtores sempre é o irmão dele e a Esther, esqueci o sobrenome dela, Esther, não lembro o sobrenome dela agora, o figurinista, né, José Maria Corso, fez vários filmes, o Alberto Iglesias fez várias trilhas sonoras, ele sempre trabalha com o Alberto Iglesias, e isso vai para os atores, né, que ele, por exemplo, a Carmen Maura é a grande atriz da primeira fase da obra dele, até quando ele estoura, porque aí Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos foi indicada ao Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, e aí ele conseguiu uma visibilidade, mas até isso ele era um
um cineasta que fazia os filmes na raça, né? Assim, muitas vezes sem apoio algum, ele filmava, entendeu? E aí ele consegue uma visibilidade e ele rompe com a Carmen Maura aí. 17 anos depois, ele faz Volver. Volver é um filme que representa também a volta da Carmen Maura. E ela volta como uma mãe fantasma. E o filme chama Volver, né? E ela volta 17 anos depois para fazer Volver com ele. E ele até se pergunta, será que vai acontecer aquela química que a gente tinha nos anos 80? Será que ele vai se repetir? Ele falou, eu preciso tocar na minha barriga, porque ele engordou, né? Para entender que o tempo passou, mas que a gente continua se entendendo da mesma maneira, ele fala, né? Eu estou vendo ela aqui incorporando as indicações de direção que eu estou dando para ela, como se fosse nos anos 80, né? Então, ele envolve, por exemplo, o Antônio Bandeiras, é um ator que trabalha com ele desde o início, lá, acho que no segundo filme dele, o Antônio Bandeiras já trabalha com ele, e Dolor e Glória, ele é protagonista, e ele, inclusive, ganhou Cannes de melhor ator com Dolor e Glória. Então, ou seja, tem uma relação de trabalho que construiu a própria carreira de Bandeiras, né? Então, assim, nessa troca, como eu estava falando, que não existe a coisa do gênio solitário, e que o artista se constitui a partir das interações com ele próprio, com o mundo interno dele e com o mundo externo dele, dessas relações que ele cria e ele vai alimentando. E ele faz isso com a equipe dele, os atores que ele trabalha. Né? A Mariana falou que é uma espécie de família, né? Eu acho que no começo eu falei Pedro Bandeira, a cabeça não tá boa. Pedro Bandeira é um autor de livro infantil brasileiro, né? Mas eu quis dizer Antônio Bandeira. O Wagner falou para você falar de Salto Alto, que é um filme que ele gosta bastante. Eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre o filme. De Salto Alto, também gosto bastante. Ele fala, assim, dessa questão até da artificialidade, juntando com de Salto Alto, que ele fala, de Salto Alto, eu parto de uma cena que a filha, né, ela é uma apresentadora de um telejornal, e ela faz o telejornal ao vivo, e aí, em certo momento do telejornal, ela confessa que matou o próprio marido, né? Então, isso que é a hiperbolização ou a subversão do real. Ele falou, a primeira frase, que é, a minha personagem é uma apresentadora de um telejornal, né? Ela parte da realidade, né? Parte da realidade. A segunda frase dessa mulher que confessa ser assassina do marido ao vivo num telejornal, sou eu que dou, né? E isso é a questão da artificialidade. Outra coisa que tem de Salto Alto é a questão da maternidade, que é uma obsessão dele, que ele trabalha frequentemente em vários filmes. Então, nesse caso, a Beck Del Páramo, que é a personagem da Marisa Paredes, né? Ela abandona a filha na Espanha e vai viver no México por 15 anos para exercer a sua carreira como cantora. Ela é uma cantora, né? E aí, 15 anos, ela volta para a Espanha e ela encontra a filha dela casada com seu ex-amante. E a filha totalmente marcada por abandono da mãe, né? Que é a Vitória Abril. Então, ela está totalmente ela é muito machucada e traumatizada por esse abandono da mãe, que a mãe preferiu. Então, é uma maternidade ferida. E ele usa o filme do Bergman, o Sonata de Outono, como elemento de diálogo, gerador para a construção do De Salto Alto, né? O Sonata de Outono, que tem a relação entre mãe e filha, né, que o Bergman explora, ele também explora em De Salto Alto. É muito interessante observar, uma coisa que eu discuto bastante na minha pesquisa, como o Almodóvar se apropria das narrativas alheias e insere nos seus filmes. E ele fala que não é um roubo, que não é uma homenagem que ele faz. Ele rouba mesmo. Então, ele pega situações, por exemplo, em Tudo Sobre Minha Mãe, ele faz uma relação com a malvada,
né, com a Bette Davis. Então, por exemplo, ele pega cenas inteiras do filme lá da Malvada e recria, insere na narrativa dele, só que aí ele subverte os elementos daquela cena. Então, ele rouba mesmo. Então, Transcria, né? Usa essa palavra. Ele vai transcriar em cima. exatamente. E isso é uma constante, não só a obra dele, ele faz isso, ele pega, por exemplo, Tudo Sobre Minha Mãe, é uma personagem que é secundária, que eu discuto isso na minha dissertação também. Em A Flor do Meu Segredo surge a Manuela, logo no início do filme, que é uma personagem secundária sem importância nenhuma. Ele pega a Manuela e transforma na protagonista de Tudo Sobre Minha Mãe, que aí ele vai fundo nessa personagem. Ou então ele pega trechos de outros filmes e recria a partir desses outros filmes. E ele assume mesmo, eu roubo mesmo. Entende? Mas para fazer uma análise deve ser uma delícia, né? Você ficar vendo onde que tá aqui um filme, o que que tá ali, né? Você deve ficar assim, Não, deve ser bem interessante é para fazer possível fazer uma pesquisa só com isso, só com com esses diálogos. Dá para fazer uma pesquisa só com isso, entendeu? Ô, Dani, a gente está chegando nos últimos 10 minutinhos aqui, que a hora é bem rápida, né? Como eu sempre digo. Eu queria te perguntar, assim, você que escreve, né? A gente esteve junto aí durante um tempo lá no Núcleo de Dramaturgia do Antunes, a gente, né, pesquisa muito essa questão da escrita, e a gente sempre bate muito nessa tecla da verossimilhança, né? Um pouco aquilo que o Peter Brook fala, né? A vida não precisa ser verossímil, né? A arte, mas a arte sim, né? E aí o Almodóvar, ele faz um negócio muito louco, e eu queria que você comentasse isso, que é o fato dele pegar uma história absolutamente inverossímil, você fala, não, se você contar essa história, ninguém... E transformar aquilo que a gente chora no cinema, que a gente, enfim, a gente entra completamente nas narrativas dele, que se você falar só a narrativa, você não acredita em nada daquilo, né? Como é que ele transforma motes tão inverossímeis em coisas tão, assim, da gente chorar, da gente ficar, assim, tão tomada por aquilo, de uma maneira tão intensa? Qual que é essa, quando você estudou aí, qual que é essa cria ideia? realidades consistentes, né? É a técnica da realidade consistente, porque toda obra, ela possui, ele cria uma realidade, que é uma realidade artística, né? A partir da forma como eu trabalho essa realidade, você tem que dar consistência para essa realidade. Então, você tem que criar argumentos e solidez, criar realidades consistentes a isso. O seu mundo pode ser absolutamente absurdo, né? Mas dentro daquela narrativa, você tem que inserir elementos de construção dessa narrativa para dar consistência a essa narrativa. E é isso que ele faz, entendeu? Em nenhum momento você compra a ideia dele, que ele estabelece inicialmente, você entra naquele universo dele e você não questiona a verdade daquele universo, porque ele está te propondo aquele universo como uma realidade. Ela fala. Só que ele constrói aquilo com verdade, com profundidade psicológica, com base na realidade também, porque ele pega dados da realidade. Ele coleta muito fact diverse, né, notícias de jornais. Então, ele vai fazendo essa coleta, e ele não só coleta fact diverse, como ele coleta objetos, porque ele acha que atrás de um objeto pode ter uma história. E ele vai guardando em caixas no escritório dele, né? E então uma história pode surgir de um objeto, pode surgir de uma notícia de jornal para ele, e a partir disso ele subverte e cria uma realidade com a técnica. Quem fala das realidades consistentes é o Robert McQueen, que é um roteirista, que é esse cara aqui que eu estudo, que tem uma história. Marcelo Montenegro veio aqui e falou desse livro, que ele acha que é o melhor de livro de Eu roteiro. usei bastante porque o meu segundo capítulo eu discuto só roteiro, né, da relação entre Tudo Sobre Minha Mãe e A Flor do Meu Segredo, que é uma personagem protagonista. A personagem Manuela se transforma em protagonista em Tudo Sobre Minha Mãe, então eu faço uma análise das estruturas de roteiro, e aí eu usei muito o pensamento do Robert McQueen para fazer essa análise, entendeu? Muito bacana. A gente está chegando nos minutinhos finais. Eu queria que você falasse rapidinho. A Daiane falou aqui que ela queria que você comentasse A Pele que Habito, porque é baseado num livro fantástico. Ele trabalha com adaptação. Comentário. Vai ser difícil falar em poucos minutos, né? Porque é um filme fantástico, né? Um filme de terror.
É a primeira vez que ele trabalha nesse gênero, e ele trabalha de uma maneira muito genial ali. Ele faz uma adaptação, né, do Tarântula, se eu não me engano, é o romance Tarântula, né? E aí você vê ali, ele já tem uma negação porque ele começa a criar, como ele virou um adjetivo, almodovariano, ele começa a negar a própria estética dele, no sentido de ter cores fortes. Branco, né? Ele trabalha já uma limpeza estética, porque ele começou a perceber que ele virou um adjetivo, e aquilo começou. E ele falou, e aí ele nega aquilo, falou, não sou só isso, entendeu? Eu não sou só esse vermelho que estão querendo me colocar e me encaixotar, ele não quer se encaixotar. Então você percebe já nos últimos filmes que ele começa a negar uma estética que ele construiu na primeira fase, em decorrência disso. Porque ele é um cara também em constante investigação e experimentação. E isso é uma coisa fantástica nele, entendeu? Como ele trabalha, como ele se experimenta, né? É um artista em movimento. Dani, eu queria que você... O poeta Ale Moraes está dizendo: oi, professora Dani. Meu ex-aluno. Eu queria que você, nesses 5 minutinhos finais, falasse um pouco para as pessoas qual desse monte de filmes aí, qual que você acha que é bacana para entrar um pouco na obra do Almodóvar, se você tem algum livro para indicar, e se as pessoas conseguem achar a sua tese para ler, enfim, se está dando curso, fala um pouco aí desses... Minha tese vai ser publicada lá pela PUC, né? Logo mais, ela deve ser publicada, aí eu vou compartilhar o link e tal, mas aí acho que no Google pode achar, né? São os procedimentos criativos. Publicada, você está dizendo, pôr lá no... Como é que fala? No negócio no site, né? No site da PUC, né? Então, são as narrativas do desejo, procedimentos criativos e comunicativos de Pedro Almodóvar, é o nome da minha dissertação, né? Então, as pessoas vão poder ler isso lá, eu discuto muito mais a fundo, né? Todos os procedimentos criativos que ele utilizou. O que mais que você perguntou? Se você tivesse que falar 1 ou 2 filmes para as pessoas que querem entrar no universo do Almodóvar, qual que você indicaria? E se tem alguma indicação bibliográfica? E se você vai dar algum curso, alguma coisa para falar para as pessoas também? Eu indicaria A Lei do Desejo, que é um filme com a temática homossexual, então, assim, pessoas que têm problemas com isso, né, não vão conseguir assistir, mas eu acho um filme que... se resolver, né? Que representa bastante ele. E eu gosto muito de Abraços Partidos, porque tem a figura do cineasta também, que é um diretor, que fala do cinema dentro do cinema, eu acho isso muito interessante. Má Educação também acho um filme incrível. Eu tenho tantos bons filmes do Almodóvar que eu indicaria. Bom, 3 já tá bom. 3 já tá centrado, depois vejam todos. Como disse um crítico, o Almodóvar não é mais um filme, né? Ele é uma obra, né? Então, entrar no mundo... Então, não é mais só um filme, ele já é uma obra. Então, tem muita coisa. Se você quer penetrar no mundo dele, começa a assistir, porque tem uma complexidade de olhares, né? Como ele se reinventa, eu acho que isso... O que eu posso dizer para as pessoas é como a prática da criação, ela exige essa disciplina, essa obsessão mesmo, né? De trabalho diário, e que a gente consegue chegar em qualidade, em conteúdos mais profundos e significativos a partir do trabalho, né? Você escreve uma versão, aí você escreve outra, e você escreve outra, e você vai conquistando camadas, e isso o Almodóvar, você vê, ele é grande, e ele faz isso, e ele é grande por isso, porque ele trabalha muito. Porque trabalha muito, ele não é grande à toa, entendeu? Ele é grande porque ele trabalha muito, e ele se mergulha de verdade em todas as etapas do filme dele. Tem essa questão da entrega também do artista, né? Desse estado de adesão, que diz a Cecília Salles. Quando você encontra uma grande ideia,
você entra num estado de adesão, aquilo te consome no seu dia a dia, você não dorme direito, porque você está com aquela ideia, você vai para o bar e você fala daquilo, você vai trabalhar e você está pensando naquilo. Isso é o estado de adesão da arte que ele fala, o Almodóvar fala que ele gosta de escrever, ele escreve primeiro uma narrativa, aí uma coisa simples, um texto simples, e aí ele vê se aquela narrativa le quita el sueño, quando lhe tira o sonho, quando o sono, né? Quando você não consegue mais pensar em outra coisa. Quando ele escreve alguma coisa que ele quita el sueño, ele começa a reescrever aquilo e trabalhar naquilo para transformar em filme. E é Que isso o lindo. processo. Muito bonito. Você está dando algum curso, Dani? Eu vi que você estava dando algum curso, não, no momento. Eu dei no MIS, Tá. eu coordenei um laboratório de desenvolvimento de projetos de curta-metragem, né? Que acabou essa semana, foi super legal. Tá bom, Agora mas estamos peraí, aí, né? vai cair. 15 segundos. Tá. Acompanhe a Dani, deve vir novos cursos, novas coisas, sempre uma artista inquieta. Obrigada, querida, foi ótimo. Beijo. Obrigada para você também. Um beijo grande. Tchau, até amanhã. Tchau.